Deputado Jorge Sola, um prazer a sua presença aqui no programa Cidade Alerta. Deputado Jorge Sola, que foi ex-secretário de Saúde, como fica e o que o deputado tem a dizer a respeito da extinção das DIRES em todo o estado da Bahia? Obrigado, Judas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, no programa Cidade Alerta, na Rádio Clube, em Santo Antônio de Jesus. É um prazer estar com você aqui, conversando com toda a sua audiência. Queria até começar agradecendo ao apoio que nós tivemos na candidatura de deputado federal, a grande votação que nós tivemos em Santo Antônio de Jesus e região. Foi realmente muito gratificante a gente encontrar aqui o reconhecimento pelos investimentos, pelo trabalho que foi feito na saúde no governo Wagner e pelo apoio que nós demos ao crescimento da rede de saúde. Santo Antônio de Jesus era um município que tinha uma carência muito grande e que passou, nesses 8 anos, com a prioridade que o governador Wagner deu, com o trabalho que a gente ajudou a contribuir, passou a ser um dos principais polos, não só de assistência à saúde, com o hospital regional, com leitos de UTI, com o SAMU, mas também de formação de profissionais de saúde, com os novos cursos da Universidade Federal do Recôncavo, com curso de medicina, com campos de saúde. Então é muito bom a gente estar de volta aqui em Santo Antônio de Jesus, conversando com você, Judas, aqui no microfone da Rádio Clube. Deputado, me responda a respeito dessa condição dos funcionários, inclusive ontem, os funcionários da DIRES, da 29ª DIRES de Amargosa e também da 4ª DIRES aqui em Santo Antônio de Jesus, estão apreensivos, atônitos, sem saber que direcionamento tomar com a relação aos novos núcleos que estão sendo criados e com a extinção das DIRES. Olha, eu diria para você que para nós foi uma surpresa tão grande quanto deve ter sido para você, para o prefeito Humberto, para toda a população, para o nosso amigo, companheiro diretor da DIRES, Everaldo, que inclusive quero agradecer a grande contribuição que ele deu na nossa campanha, coordenando aqui em Santo Antônio de Jesus. Nós ficamos sabendo pelo Diário Oficial. A proposta de extinção das DIRES na reforma administrativa não foi alvo de consulta, nem sequer ao então secretário Washington Couto, que comandava a pasta da saúde, a nenhum dirigente da Secretaria de Saúde, nem aos atores envolvidos diretamente, como prefeitos, secretários municipais, dirigentes. Foi uma proposta gestada por um grupo de técnicos da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Administração, a partir de uma encomenda do governador, até para a gente entender melhor, Judas, para não parecer que caiu do céu, não. Acontece o seguinte, o Estado tem dificuldades financeiras. Tem dificuldades e a gente tem que buscar superar essas dificuldades. A maior parte da dificuldade financeira do Estado é porque os governantes, antes do governador Wagner, não criaram um fundo de previdência, não depositaram, melhor dizendo, o dinheiro no fundo de previdência. Então, todos os meses o Estado tem que pagar 2 folhas, a folha dos ativos e a folha dos aposentados. Somente a partir de 2008 o governador criou um outro fundo de previdência e esse fundo do pessoal que entrou no Estado a partir de 2008 está sendo capitalizado. Quem entrou no Estado antes de 2008 não tem esse lastro financeiro depositado para pagar a previdência, porque a folha dos ativos deveria ser paga com dinheiro corrente arrecadado no mês. A folha dos aposentados deveria ser coberta com o dinheiro que foi depositado ao longo dos anos da vida ocupacional do servidor para criar um fundo de aposentadoria. E essa é a principal, e geralmente quando falam das dificuldades financeiras esquecem de dizer onde é que está a causa. Se os governos anteriores depositassem os recursos recolhidos dos servidores para fins de previdência, que como o governador Wagner fez, não teríamos esse problema hoje. Mas temos que resolver a equação, as dificuldades, né? Não adianta só apontar o culpado, tem que superar o problema. E aí o governador preocupado criou um grupo, chamou técnicos da Secretaria da Fazenda e da Administração e pediu que apresentasse uma proposta que pudesse reduzir alguns cargos, reduzir algumas estruturas, economizar algumas despesas sem prejuízo para as principais ações prioritárias. Infelizmente, esse grupo técnico fez o diagnóstico completamente equivocado, dizendo que as DIRES são desnecessárias, que as DIRES não prestam mais serviços relevantes, são ineficientes, não têm produtividade, ou seja, poderiam ser dispensáveis e ainda mais, que economizaria muitos recursos para o governo. Para quem não sabe, as DIRES só tem 2 cargos de livre provimento. Os 2 estão aqui, do caso de Santo Antônio de Jesus, o diretor e a coordenação administrativa, só.
Então, reduzir de 31 para 9 DIRES economiza apenas 44 cargos. Só o que vai ser gasto com o aumento do gasto de diária, porque hoje, quando a equipe da DIRES Santo Antônio de Jesus está trabalhando, não cobra diária, mas quando vier alguém de Salvador para Santo Antônio para exercer a mesma atividade, vai cobrar diária. Só os gastos de diária de deslocamento vai ser muito mais caro do que a manutenção desses 2 cargos. Além disso, os servidores da DIRES não têm excesso de contingente. Na maior parte dos casos, inclusive, tem déficits pontuais. Tem muitos que estão para se aposentar. Mais da metade dos servidores vão estar se aposentando nos próximos 5 a 6 anos. Então, é o diagnóstico que eu tenho dito muito, Gidásio. O diagnóstico foi errado, o tratamento é equivocado e vai ter efeito colateral prejudicando a assistência à população. Não é só um problema dos servidores da DIRES que estão vivendo angústia sem saber para onde vão, o que é que vão fazer, mas eu diria que principalmente é o impacto prejudicial ao sistema de saúde. Isso vai prejudicar a ação que os municípios desenvolvem e, como foi colocado no site de forma inadequada pela Secretaria de Saúde, que as DIRES fazem ações superpostas aos municípios que seriam dispensáveis. Não é verdade. As DIRES fazem a coordenação das ações de vigilância. Eu tenho lembrado que tem ações que só são percebidas quando não são feitas. Nós estamos desde 2007 sem sarampo, desde 2009 sem rubéola. Há quanto tempo você não vê uma criança morrer de mal de 7 dias? Há quanto tempo não tem um caso de raiva humana? Por quê? Por acaso não, porque houveram investimentos durante o governo Wagner que fizeram com que essas doenças deixassem de existir. E as DIRES têm um papel fundamental na coordenação regional das ações de vigilância, do programa de vacinação, nas ações de controle de doença, combate à dengue, agora o chikungunya. O programa de medicamentos de alto custo, o paciente saía de todo o interior da Bahia para Salvador para pegar um medicamento para tratamento de hepatite, um medicamento se o paciente será transplantado, tem que usar um imunossupressor. Se já é difícil quem mora em Santo Antônio buscar em Salvador, imagine quem mora em Teixeira de Freitas, Santa Maria da Vitória, Barreiras. Investimos, contratamos farmacêuticos, montamos a estrutura nas DIRES, modernizamos os equipamentos da rede de frio para as vacinas imunobiológicas e, infelizmente, agora essa decisão compromete todo esse trabalho que foi feito na saúde no governo Wagner. E gostaria de saber do deputado Jorge Sola o seguinte: essa sua posição contrária à extinção das DIRES, o senhor estaria caminhando no caminho contrário ao do atual governador Rui Costa. Estaria havendo algum desencontro, no mínimo, de comunicação desse seu posicionamento, deputado? Nós vivemos hoje, depois do governo do governador Wagner, a gente vive na Bahia um Estado democrático. Antes não era. Antes era inimaginável na Bahia que um deputado do governo fosse questionar qualquer decisão do governo. Ou mesmo qualquer pessoa corria o risco de ser defenestrado, reprimido. Por muito menos eu vi pessoas até sofrer agressão física no estado da Bahia. Mas hoje a gente vive outros tempos, outros ares. Você sabe que com o governador Wagner acabou esse negócio. Então hoje nós temos um estado onde eu, que sou deputado, estive na linha de frente da eleição do governador Rui Costa. Aqui em Santo Antônio de Jesus, inclusive, você sabe que a nossa campanha, coordenada por Everaldo, foi a campanha que mais fez campanha para Rui Costa. Nós fomos o único candidato aqui em Santo Antônio de Jesus, que teve comitê aqui, que foi muito votado para federal, que fez toda a campanha colada com a campanha de Rui. Porque você sabe que teve outros que faziam a campanha que parecia que não tinha nem eleição de governador. A gente não, nós estivemos na linha de frente da eleição de Rui. Fazemos questão de defender o governo de Rui, e por isso mesmo que a gente não quer que dê errado. Por isso mesmo, não é que nós estamos fazendo oposição a ele, nós queremos evitar que ele entre numa barca furada. Nós estamos do lado dele, chova, faça sol. Acreditamos no governo Rui Costa, acreditamos que ele vai ter um sucesso tão grande quanto o governador Wagner teve. Agora, infelizmente, início de governo acontece essas coisas. Ele foi mal assessorado, passaram para ele informações que não batem com a realidade. Para você ter uma ideia, Inácio, essa comissão não visitou nenhuma DIRES para ver qual é o processo de trabalho. Não se debruçou para ver o tempo de serviço dos profissionais, quando vão se aposentar, quantos servidores estão aonde com cada perfil profissional.
Disseram para o governador que, extinguindo as dívidas, vai ter muito médico e enfermeiro que vai poder ser deslocado para reforçar a emergência hospitalar. Me poupe, né? Infelizmente, essa equipe não teve o cuidado de fazer um diagnóstico adequado. É uma proposta, insisto, que não vai trazer nenhum benefício de economia e, pior, vai causar grandes dificuldades para o funcionamento, especialmente das ações de vigilância à saúde e de controle de doença no estado da Bahia. Se nós somarmos a isso o fato de que hoje o Diário Oficial exonerou quase 200 cargos na área de saúde, dos mais diversos serviços, e o orçamento reduziu em 38 milhões o investimento em saúde na Bahia, então você vê que realmente o governador começou na área de saúde com propostas que precisam ser corrigidas. Nós estamos apostando em corrigir o rumo, abrir o diálogo e fazermos com que ele possa avançar ainda mais do que o governador Wagner avançou. Afinal, o terreno está pavimentado. Pra você ter ideia, o governador Wagner deixou mais de R$1 bilhão de recursos captados em investimentos, captados, aprovados. O último ato do governador Wagner Judas, em Brasília, dia 30, eu estive presente acompanhando, foi assinar um empréstimo internacional de mais de $200 milhões para a saúde na Bahia, para toda a região metropolitana. Tem mais de R$1 bilhão que o governador Wagner deixou, e projetos já aprovados, muitas obras em curso, como a HGE2, o Hospital da Chapada em Ceabra, o novo Hospital Couto Maia, o Hospital São Jorge, ampliação da emergência do Prado Valadares, ampliação da emergência do Hospital Luiz Viana em Ilhéus, do Hospital de Base Vitória da Conquista. Tudo isso já está acontecendo. E outros que já estão licitados, a Maternidade Metropolitana em Camaçari, o Hospital da Costa do Cacau entre Ilhéus e Itabuna, o maior projeto de diagnóstico por imagem já feito no Brasil, já está licitado. Então é muita coisa importante, muita coisa positiva na saúde que precisa continuar acontecendo e que o governador Wagner deixou encaminhado para o governador Rui Costa. Então por isso a gente não pode comprometer tanta coisa boa, né, com medidas que foram de forma inadequada apresentadas ao governador, mas pode ser corrigidos, que errar é humano. Persistir no erro é que a gente não pode concordar, né? Pelo visto, faltou comunicação. O ex-secretário Jorge Sola foi convidado para ser ouvido, o ex-secretário Washington Couto foi convidado também, algumas pessoas que faziam parte da CESAB foram convidados, foram ouvidos por essa nova comissão? Não, Judas, nem eu, como ex-secretário e deputado federal eleito, nem o secretário de Saúde de então Washington Couto, nem nenhum dirigente da Secretaria de Saúde, nem nenhum prefeito, nem nenhum secretário municipal de saúde, nem nenhum dirigente das DIRES, ou seja, nenhum dos atores interessados foi ouvido. Foi apenas um grupo da burocracia da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Administração, buscando, bem intencionado, reduzir despesas, mas aquele negócio, quem não conhece, vai fazer o diagnóstico de uma doença que você não conhece, vai dar errado, cara. E deu errado, infelizmente deu errado. Não vai representar a economia aos cofres e vai trazer um prejuízo grande para ações essenciais de saúde, como são vigilância à saúde, combate às doenças imunopreveníveis, o programa de imunização, assistência farmacêutica, etc. A pergunta ao deputado Jorge Sola é a seguinte: isso, partidariamente falando, gera algum tipo de desconforto dentro da cúpula petista, especialmente aqui no estado da Bahia, entre colegas, entre companheiros de partido? Olha, eu diria que da minha parte não. Nós estamos discutindo de forma aberta e democrática com todos os companheiros. Já tratei do assunto com o nosso vereador Roberdan aqui, em Santo Antônio de Jesus. Ontem eu tratei com o nosso vereador do PT, Pé Rocha, em Jiquié, e tenho encontrado total, eu diria total, cumplicidade e apoio dos prefeitos do PT, dos vereadores do PT, de outros deputados. Então eu acho que a gente precisa, eu insisto, compreender que nós estamos vivendo uma Bahia democrática. Aquele tempo de que o que o governo aprovava não podia ser questionado é coisa do passado, de quem governava a Bahia com um saco de dinheiro na mão, um chicote na outra. Depois do governador Wagner, a Bahia é uma Bahia democrática, é uma Bahia de todos nós. Então não há, insisto, a gente não pode causar desconforto, temos que mudar essa cultura, entendeu? Não pode ser motivo de desconforto alguém dizer que acha que uma medida que o governo tomou não é adequada. Se isso é feito de uma forma
de um debate fraterno, apontando onde é que está o erro, apontando onde é que o diagnóstico falhou, isso não pode ser motivo de desconforto. Pelo contrário, isso mostra que tem pessoas que estão preocupadas em que a gestão do nosso governador Rui Costa seja de sucesso, tanto quanto foi do governador Wagner. O senhor concorda que essa primeira atitude, especialmente em se tratando das DIRES, temos a questão das DIRECs também, mas aí já é uma outra discussão. Me dá só um pai. Mas essa questão das DIRES, eu acho que isso foi, de certa forma, um entrar de sola na situação? Não, pelo contrário, se o governador tivesse entrado de sola na situação, não teria acontecido isso, porque nós somos contrários a essa medida. Agora, me permita, você falou das DIRECs. Sim. Não tem, é um bom exemplo, não tem nenhuma justificativa técnica nem política para você ter 27 estruturas regionais de educação e apenas 9 na saúde. Não tem. Né? São fundamentais, né? Até porque a de educação, não é se desmerecendo, a de educação tem um foco em um conjunto de ações, né, muito menos amplo do que as DIRES têm. As DIRES fazem um trabalho de acompanhamento de um conjunto de ações que não tem como ser feito individualmente por cada município. Né? Insisto que são ações de coordenação. A região só existe, a ação regional só existe se o Estado estiver presente, articulando com os municípios as políticas públicas. A região é uma abstração, não é uma mera soma de municípios. Ela só ganha concretude quando você tem o Estado articulando os municípios para que as ações públicas aconteçam. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.